Sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros. E, como sempre, muito bem acompanhado aqui comigo, Anderson Seida e Roger Valduga. Senhores, como estão? Firmes e fortes na batalha do dia a dia. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Até rimando eu tô hoje. Sou um poeta. Um poeteiro. É, tá, hoje tá um poeteiro. Bom, olá, tudo bem? Não vou falar bom dia, não vou repetir. Então, tudo bom? O Rogi já falou para vocês. E bora seguir para mais um episódio desse canal tão rico em ideias e palavreados e conhecimento. E aí, vamos polemizar, vai. Vamos começar a causar aqui. Essa semana tava acontecendo. Eu vou ser bem sincero, tá? Eu não assisto BBB. Eu me recuso a assistir porque eu não gosto. Mas enfim, nada contra quem assiste. Cada um assiste o que quer. Mas estourou um caso que chocou todo mundo, ficou bravo, do racismo reverso. Ou, eu diria um racismo reverso. É a vítima transformando o agressor em vítima também. Ou a vítima se transformando em agressor. E até que ponto isso é saudável, até que ponto isso é correto, até que ponto isso vale a pena? Aí a gente joga a bomba pro alto, quem pegar, boa sorte. Pode ser isso, pode ser também o quê? A gente já falou aqui em outros episódios, como o Mundo de Cabeça para Baixo, o outro episódio que nós falamos da vítima e do mocinho, né? Isso está invertido nos filmes recentemente. Mas quando a gente pega esse assunto, muitas vezes a pessoa, o que que ela está fazendo? Ela está pegando a sua dor e está utilizando o coleguinha ali como justificativa, porque o outro está ali, na verdade. Eu também não assisto. Peguei os recortes, né, que foram divulgados amplamente, de que tinha ali um homem branco fazendo ali uma limpeza do banheiro, que quem não faz isso na sua casa, minimamente tem algum problema de higiene. Mas tudo bem, não vamos levar isso em consideração, porque, né? Ou seja, quem é branco não limpa o seu banheiro em casa, não limpa a sua casa. Mas enfim, vamos deixar isso de lado, vamos voltar para o assunto onde eu não sei nem o nome do cidadão, estava ali sentado tentando importunar o outro que estava fazendo ali um afazer. É um recorte? Sim, é um recorte. O que aconteceu antes? Não faço ideia, mas ali naquele recorte mostra-se nitidamente que tinha alguém ali utilizando a sua dor para fazer o movimento reverso, procurando talvez incomodar o outro para ver se o outro rasga, como a gente diz aqui em São Paulo, se o outro, né, vai ficar incomodado, vai brigar, vai, enfim, vai partir para algum tipo de agressão, seja ela verbal, seja ela física, seja em o que for. Mas é aquele tipo de movimento onde a pessoa ela está procurando encrenca. E ela está procurando encrenca por quê? Porque ela tem uma dor. E o fato do outro estar ali existindo está fazendo com que a dor dela fique latente. Aí, como a gente diz, triângulo de Karpman, né? Às vezes você está na posição da vítima, às vezes você está no perpetrador, às vezes você está no salvador, e às vezes você fica brincando de dança das cadeiras. E até que ponto a pessoa, como ali naquele caso estava num papel de vítima, ela realmente quer resolver a questão, ou quanto ela quer simplesmente causar ou lacrar, como se diz, hoje nas redes sociais, para gerar engajamento, para gerar movimento, porque o BBB está na edição, sei lá, acho que quase trigésima, sei lá, não sei qual edição que está. No começo era meio que uma coisa, vamos botar a galerinha lá dentro, vamos criar situações, principalmente com bebida e festa, porque o pessoal fica com o estado de consciência alterado e com isso onde as coisas vão acontecer, porque senão fica muito monótono, por assim dizer. Então tem que ter uma treta, tem que ter ali alguma coisa para que traga o entretenimento.
mas eu tenho percebido, principalmente vendo a explicação de especialistas comportamentais, de que está tendo-se uma vertente, uma tendência para você fazer uma manobra de massa política, não sei, comportamental, talvez. Então, até que ponto aquilo ali realmente ele hoje é um movimento de vamos, como um Big Brother, analisar o comportamento humano, ou quanto isso não se tornou uma ferramenta de manobra, de grande movimento. E aí, senhores? Eu confesso que eu realmente eu não assisto regularmente, né, o Big Brother, mas eu vejo os momentos chaves, vamos dizer assim, que é dia de formação de paredão e dia de eliminação, que é quando dá o resumo da ópera. E aí é o que eu falo sempre. Quando o pessoal me julga, porque eu faço esse acompanhamento, é porque realmente é isso. Cara, é uma análise do comportamento humano. Querendo ou não, tem ali ah, perfis, personas diferentes, que cada um traz uma informação e no montante geral, a gente consegue mais ou menos entender como é que está funcionando a sistêmica da sociedade brasileira, no caso, por ser o Big Brother Brasil. E é exatamente isso, cara. Hoje, na sociedade, a gente vê que é o dividir para conquistar. Então é o branco e o preto, o homem e a mulher, o hétero e o homossexual, Direita, esquerda, direita e esquerda. em cima e embaixo. E aí é exatamente isso. É essa divisão, é essa fragmentação. E aí o que acontece? Algo que a gente trouxe alguns episódios atrás, 2 ou 3 episódios atrás, né? Ele trouxe a questão da escala. Na medida que o cara tá num nicho, num grupinho menor, que não é a maioria, é a minoria, na medida que está na minoria, ali ele se sente a vítima. Ele tem que ser o protegido. Ele pode bater, mas se batem nele, meu Deus. E querendo ou não, foi o que aconteceu. Ele pode se sentar lá na cadeira, ver o outro cara limpando o banheiro e falar que se sente agora igual. E se fosse o contrário? E se fosse lá o bonitão, loiro, de olho azul, alto, forte, sentadinho lá na cadeira, falando pro cara negro que agora ele se sente igual, ou que ele tem prazer em ver o cara fazendo a faxina. O quanto isso pesa se for o A falando ou se for o B falando. Quer dizer que um pode falar, se o outro falar é ofensa. Uhum. E aí, a pergunta é: onde é que fica a lei do equilíbrio? Eu começo com uma frase. O idiota humilha o outro da mesma forma que ele foi humilhado. O esperto pega a dor da humilhação e se torna uma pessoa melhor. Começa por aí. Quando um cara, vamos lá, quando uma pessoa, ela senta na frente da outra e fala assim, agora somos iguais, porque a pessoa está fazendo um trabalho comum, que não é nada de absurdo,
Limpar um banheiro é um trabalho comum. Primeiro, ele se inferioriza. Minimamente isso. Já começa por aí. Ele tenta inferiorizar o outro e vamos lá. Ele atinge outras pessoas que usam esse tipo de trabalho como sustento. Ponto. É simples. É, por isso que eu falo, o idiota, ele humilha o outro como ele foi humilhado. Por quê? O idiota, eu falo a palavra idiota porque é idiota. O idiota, ele olha para tudo que ele sofreu, ao invés dele olhar para o que ele sofreu e buscar ser diferente para não sofrer mais e para ajudar outras pessoas a não sofrer o que ele sofreu, não. Ele pega, olha para uma outra pessoa e fala: agora eu vou pagar, agora é minha vez de ser agressor. Agora você, tá vendo? Ó, é isso que eu sofri, porque você é isso e aquilo. Peraí, amigo, você não está sendo diferente de quem te humilhou. Pelo pior, você está sendo mais trouxa do que o cara que te humilhou. Por quê? Você que é. Você cara, você tá tentando humilhar o cara, mas você tá falando pra si mesmo. Ah, agora somos iguais. Me sinto igual. Peraí, então quer dizer que. Cara, primeiro de tudo, limpar banheiro não é problema nenhum. É trabalho como todo outro. É importante como qualquer outro. Trabalho é trabalho. Trabalho dignifica, não inferioriza. Então, assim, primeiro que ele degrina um tipo de trabalho. Denegrir um tipo de trabalho, vai olhar para ele mesmo e vai falar assim, ó, tô me inferiorizando, porque você tá igual eu. Ou seja, eu tô na merda, agora você também tá vendo? Você pisou na bosta, eu também pisei. Igual eu. Ó, somos iguais agora, estamos com o pé sujo de merda. Que, grande, que grandiosidade tem isso? Que virtude tem isso? Diferente dele chegar pro cara e falar assim, posso te ajudar? Porra, cara, por muito tempo eu fiz isso. E isso é digno, posso te ajudar? Ia ser muito melhor. Ia ser muito melhor. Ia ser muito mais moral do que ele fez. Ah, ele sai de uma posição. É isso que eu falo. O idiota ele não enxerga a oportunidade. Ele tinha a oportunidade de fazer algo grandioso, que todo mundo ia falar também, para um lugar de trouxa, de idiota. Que até mesmo os negros estão olhando para ele e chamando ele de idiota. Olhando para ele e falando, cara, a nossa luta por uma igualdade ou por um reconhecimento, você acabou de cagar. O que a gente estava lutando para nos tornarmos, né, iguais, porque cidadão para mim é cidadão, mas na parte racial nos tornarmos algo fortes, né, como todos os outros povos. Você vai me dar uma dessa? Aí o que acontece? Um cara desse suja a imagem de milhões de pessoas que lutam por algo importante. E aí, mais uma vez, o idiota humilha os outros como ele foi humilhado. E olha o que vocês trouxeram aqui, que ponto interessante. Porque, né, quando, né, vendo um pouco mais das postagens que tinha, sim, teve bastante influenciadores negros falando justamente isso, sentindo vergonha desse tipo de comportamento. Em contrapartida, também tinha o outro lado que, não, realmente, se fosse ele faria igual, lá, lá. Gente, quantas famílias não foram, de certa forma, humilhadas, porque assim, quantos pais ou mães sustentaram seus filhos ou sua família fazendo esse tipo de trabalho, que é tão digno Minha como avó, qualquer outro? Pelo amor de Deus. Minha bisavó minha também. Minha avó, bisavó foi negra. E aí? Foi escrava. E aí? Foi filha de não, escravo. E aí? mas Então, minha bisavó era assim, portuguesa, nem negra era. Veio para o Brasil e limpou banheiro de hospital por muito tempo para sustentar a família. então a pessoa ela fica tão mergulhada na sua dor que ao invés dela pegar a responsabilidade por resolver a sua dor, é como se ela saísse por aí caçando qualquer um que deixasse a sua dor latente, porque lembrando que o outro é somente um espelho. Qualquer um que deixasse a sua dor latente, você quer de novo aquele jargão que já utilizamos em outros episódios, você quer o coleguinha te incomodou, em vez de você resolver a sua questão, você quer matar o coleguinha. Ah, não, pô, eliminei ele, agora
Ufa, agora eu me sinto aliviado. Quanto que você resolveu do que doía em você? Com a eliminação do coleguinha? Absolutamente nada. É uma falsa ilusão. Então, as pessoas, elas estão cada vez mais num movimento onde elas querem sentar na cadeira da vítima e ficar ali, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ninguém olha por mim, lá, 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 e sempre nesse disco quebrado que não sai disso. E sempre que você faz um movimento nesse sentido, você está cada vez mais ficando travado e patinando naquele status, naquela situação, naquele movimento em que ocorreu em algum momento lá atrás. Então, enquanto você não tiver a força e a coragem, principalmente a coragem, de olhar para a sua dor, você vai ter um, dois, 10, 20, 50 coleguinhas trazendo a latência dessa sua dor que você não teve a coragem de resolver. E é muito mais cômodo, muito mais confortável dizer que a culpa é do outro, como eu digo algumas vezes, a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser, é mais fácil eu ficar nessa posição. Sim, Só, e só voltando um pouquinho antes de que assim, nós estamos praticamente os Simpsons, alguns assuntos que a gente traz, logo depois surge uma situação parecida. Então, é o que está acontecendo por aí. com diferentes, com diferentes personagens, diferentes situações, mas o comportamento ele é muito similar. E as pessoas não se dão conta disso. E quanto mais força você põe do outro lado, no oponente, a mesma força volta para você em sentido contrário. sim. Então você retroalimenta essa situação e você não resolve. Assim como a polarização política. Quanto mais você colocar força no contrário, mais aquilo vai voltar contra você. Quer queira, quer não. Ah, eu não acredito nisso. Não precisa acreditar. É fato e isso vai ocorrer. É igual o negócio fala assim: ah, eu não acredito na lei da gravidade. Ela vai continuar existindo independente de você acreditar nela ou não. Ponto. Pega um bebê. Um bebê ele não conhece e não sabe o que é a lei da gravidade, mas se ele solta um negócio no chão, ele vai cair, porque a lei ela vai agir igual para todo mundo. E simples assim. Então, você ficar utilizando a máscara da ignorância no sentido de desconhecer as coisas, quanto que resolve? É, tem uma frase aqui que eu peguei do Nietzsche na minha live hoje, que ela explicita bem isso, né? É preciso ter inimigos para saber onde começa a própria força. Quanta verdade um espírito suporta, quanta verdade ele usa. Isso se tornou para mim a real medida de valor. Ou seja, amigo, quando você olhar para o outro que te incomoda e você quiser matar ele, o problema não é ele, o problema é você. Por quê? Ele escancara tanta coisa em você que você tem medo de olhar para si. E aí você mata ele para ele parar de te atormentar com sua própria culpa, da sua irresponsabilidade, da sua incapacidade de fazer o melhor para si mesmo. Então, vamos lá, é a mesma coisa que a gente está falando. Quando o cara vê, o cara, o alemão, a gente fala alemão, branquinho, de olho galego, lavando o banheiro. Cara, o que que me incomoda? O que me incomoda nele? Cara, ele é branco privilegiado. Por que que ele é branco privilegiado? Pô, ele não sofreu o que eu sofri. Tá, você chegou pra ele e perguntou como foi a vida dele? Você chegou e conversou com ele pra ver se realmente foi privilegiado? Pô, era mais bonito ele chegar e falar assim, cara, posso te ajudar a limpar o banheiro aí? Vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Como é que foi sua vida? Ô, o que que você fez? Sabe? Porque ali ele vai reconhecer, ver a real pessoa que tá ali limpando o banheiro, ele vai aprender com ela, e aquilo que incomodar ele, cara, questiona. Pô, mas como é que você fez pra fazer isso? Como é que você chegou nesse lugar? E aprende, olha para dentro. Só que se você fica batendo e tentando matar aqueles que te incomodam, você deixa de crescer. Quanto mais parrudo, quanto mais forte, quanto maior for teu inimigo, mais presente ele tem para te entregar, mais do que aquele aliado que te cega, que olha para você e fala assim: não, realmente você está certo.
Não, realmente, eu também faria a mesma coisa. Não, não fique perto dele. Esse aí não é teu amigo. Esse é teu inimigo. Agora, o outro lá que tá escancarando uma porrada de coisa pra você, ele tá sendo mais teu amigo que inimigo. E nessa história, o que a gente vê é a nivelação por baixo. É, é o equilíbrio ao contrário. Nós não vamos ir crescendo. Tu cresce um pouco, eu cresço um pouco mais. Tu melhora, eu melhoro um pouco mais. Tu faz algo que impacta, eu vou fazer algo que impacta um pouco mais. E assim a gente vai crescendo junto. E assim a gente vai subindo. E assim a gente vai prosperando. E assim a gente vai trazendo benefício um para o outro. A Não, busca pela excelência. exato. Nesse caso é o quê? Não. Tu está fazendo algo nobre. Mas esse algo nobre não é para ti, porque esse algo é para mim. Porque eu sou da classe que faz faxina, tu não. Tu é um ser supremo. Então eu vou te derrubar, eu vou te puxar para baixo, e aí é aquela briga pelo poder. Do, como é que eu vou fazer para subir na vida? Ah, eu vou pisar no coleguinha, né? Eu vou subir na cacunda dele. Tô na areia movediça, como é que eu vou sair daqui? Peraí, vou me pendurar no cara aqui que tá na frente para afundar ele, que daí ele afunda e eu subo. Ao invés de ambos se ajudarem para subir, e aí que, né, falei da areia movediça, a mesma coisa na piscina, no mar, em qualquer lugar. Você tá se afogando. Cara, se tá se afogando e começar a bater no cara que tá querendo te ajudar, vocês vão os dois morrer afogados. Se tu tá se afogando, o cara tá ali querendo te ajudar, tu ficar paradinho, o cara pelo menos vai conseguir te abraçar e te puxar para cima. Então, às vezes, o não movimento é mais útil que qualquer outro movimento. Ou ficar quieto, parado, é mais produtivo do que falar bobagem. Boca fechada entra a mosca. Tem aquela outra frase que é, como é que é? Vou ficar quieto, que é? Vou ficar quieto para a pessoa pensar que eu sou um idiota, que é melhor do que eu falar ela ter certeza que eu sou um idiota. O que você falou, Roger, uma coisa que é muito parecido. É igual quando, não sei se algum de vocês já reparou, quando, por exemplo, o pessoal está catando caranguejo e coloca no balde. Eles colocam uma tampa no balde? Não coloca nada, porque justamente a hora que aquele que está conseguindo sair, o outro vai lá e puxa ele. E eles ficam nessa dinâmica. E nenhum deles sai do balde. Então, assim, é exatamente a mesma coisa. Então, assim, nesse caso, se todos eles ficassem parados, ia começar a empilhar um no outro, eles iam ia sair. Mas não, eles ficam naquele movimento, aquele tá saindo, o outro vai pegar, puxa, cai. Aí vai, ele fica nesse giro. Então, exato, você quer puxar o outro para baixo para você começar, para você se sentir bem. Ao invés de falar o quê? Opa, puta, o coleguinha tá ali, ele tá um pouco melhor e tal, não sei o quê. A ambiência, que a gente sempre traz aqui também. Quando você se junta com pessoas que estão buscando crescimento, estão buscando a sua evolução, estão buscando se desenvolver cada vez mais, igual nós três aqui. A gente está sempre um ajudando o outro, um colaborando com o outro. Por quê? Porque a gente está buscando se tornar homens melhores e com isso a gente ajuda o entorno, o meio onde a gente está inserido. E é essa a ideia. Não é ver um colega que está ficando melhor, vai querer puxar o cara para baixo porque o cara está ficando melhor. Opa, não, peraí, como que você está fazendo isso? Vou fazer também para eu, né, para eu também crescer, para eu também me desenvolver. Porque aqui no Brasil, assim como outros países emergentes, tem aquela coisa de que você ter uma condição financeira melhor, você é tido como negativo.
você é tido como Crime. ruim. A gente entende, a gente sabe que existe desigualdade, a gente sabe toda essa história. Mas se fosse tão assim, uma sina onde a pessoa ela é aquilo e pronto, tem que ficar assim pro resto da vida, não teriam tantos centenas e milhares que conseguiram sair daquela situação e hoje são milionários. Ui, porque é possível que Sim. mesmo na adversidade, mesmo na dificuldade, a pessoa ela teve o seu esforço, ela teve a sua coragem em fazer um pouco diferente que aquilo que a gente sempre diz, e ela conseguiu seguir adiante. Não ficou virado para trás, olhando, criticando e julgando quem veio antes porque aconteceu isso, aquilo outro, ou carregando as histórias de outros, ou às vezes até a sua própria história porque você veio inserido numa situação onde te instalou crenças, muitas delas doloridas, e que hoje você, como adulto, tem que pegar, tem que ter a responsabilidade e a coragem de resolver isso. Ficar reclamando do que aconteceu lá atrás não muda. É olhar para aquilo com outro olhar, com um olhar maduro, com um olhar de adulto, ressignificar aquilo e fazer diferente, deixando para trás aquelas coisas para que você possa seguir adiante de forma leve. Você trouxe, Robson, é algo que, assim, você trouxe uma forma de você desestabilizar o ego e transformar. Porque acontece, o que você trouxe é muito, é fato. Se você vive em um ambiente onde todo mundo é vítima, onde todo mundo vai falar que o governo que fez ele ficar assim, que fulano fez isso, que ciclano fez aquilo, porque a vida dele não foi para frente, porque Beltrano, você vai criar um tipo de valor e um tipo de consciência coletiva de que realmente você é inferior, que você é prejudicado. Só que assim, você não precisa fazer parte do rebanho. Você pode dar um passo para trás e mudar de direção, desconstruir, né, essa imagem, esse pensamento, esses valores construídos nesse período e ter uma nova visão. Todo mundo tem essa liberdade, todo mundo tem essa capacidade. Não é porque você é negro ou preto, enfim, conforme sei como fala agora, enfim, são tantas nomenclaturas morais, sociais que tem que tomar agora, Precisa de mas um você é manual, negro. né? Ah, É diferente, branco, preto, azul, amarelo. então, se você é negro e você se acha inferior, ou falaram para você que você é inferior a um branco ou qualquer outra etnia que venham te falar, para, desconfia, dá um passo para trás. Existiu um período da história em que o negro foi escravizado. Sim, isso não apaga, a história conta, mas ele não foi mais escravo. Ele não foi mais e não é mais. Foi. Ninguém tem que reparar nada. O tempo já reparou. O tempo já reparou aquilo que tinha que ser reparado. Agora, você ficar olhando para trás, remoendo, achando que as pessoas que não têm nada a ver com isso têm que pagar, cara, o que que nós. Ah, você vai falar, mas se são três brancos, foram, tá, mas o que que eu, o Robson e o Roger tem a ver com isso? Eu não fui na África buscar. Ninguém foi. Nós crescemos no mesmo país que vocês. No mesmo, nós somos cidadãos tanto quanto. Não muda. A cor de pele não muda o cidadão. Um cidadão inserido num país, ele é um cidadão como qualquer outro. Agora, como você se enxerga, aí é diferente. Sim, existe racismo, sim. Porque o racista, como a gente está falando dos dois lados, tem muito branco que vê negro com muita capacidade e ele humilha porque o outro tem muito mais que ele. Óbvio. Se ele humilha, é porque você tem muito mais a entregar, você tem muita coisa que ele não tem. Como ele não se sente capaz de realizar, ele vai tentar inferiorizar para você ficar naquele patamar que o Roger trouxe. Ali, ó. Todo mundo com o pescocinho na merda ali, ó. Quase afogando. Agora, quando você olha para um cara desse e fala, não, eu preciso ajudar mais pessoas a não sofrer isso. Eu vou mudar. E muda.
aprende com isso, muda. Esse cara não vai crescer. O preconceituoso não cresce, o preconceituoso só afunda. E aí você cresce, porque você vai mudar o teu jeito, você vai aprender novas coisas, você vai olhar para ele e ver no que você não quer ser e o que você precisa para se tornar maior. Ou seja, o teu inimigo ele te mostra mais do que você imagina. E aí você muda a tua condição, você muda o teu meio, porque às vezes você pode influenciar teu meio para ter uma visão diferente, se não influenciar o todo, pelo menos uma porcentagem desse meio você influencia, que vai influenciar mais uma outra parte, quando você vê, acabou. Temos aí uma mudança grande. Agora, ficar atacando, ficar reivindicando, ficar se sujeitando à auto-humilhação só para poder tentar rebaixar o outro, não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai te tornar igual àquele cara que um dia te agrediu. Anderson, tu trouxe um ponto que me fez lembrar de que, se for analisar ossos humanos, a gente só consegue diferenciar homem de mulher por causa da bacia. Ponto. A gente não sabe se é branco, se é pardo, se é índio, se é asiático, se é europeu, se é... foi loiro, se o olho era azul. A base é a mesma. E aí tu também trouxe um outro ponto de que, sim, aqui somos três homens brancos. Três homens brancos que tu ainda, Anderson, que, vamos dizer assim, é o mais bronzeado da turma, é o que tem origem de português e alemã, porque tu pega eu e o Robson, os dois têm na árvore genealógica negro, na descendência. Não, Minha meu tem índio bisavó, também. minha bisavó era negra. A bisavó tua bisavó, né, Robson? Sim, Era negra. Então é mais fácil você voltar lá atrás, é mais fácil nós estar na linha dos que foram escravizados do que dos que escravizaram, né? E, e aí, tanto que eu, nessas diversas terapias, diversas linhas que a gente busca para se trabalhar, para crescer, para evoluir, eu já até olhei para isso e é aquela coisa do, cara, por que que eu pinto tanto meu corpo? Né? Se tu for lá ler, porque tem teorias de que a tatuagem é algo para esconder um trauma, então tu marca o teu corpo para esconder um trauma que tu viveu, uma perda, papapá, papapá. É isso aí. Cara, e o quanto eu não pinto o meu corpo, por quê? Porque lá atrás, na minha origem, os povos do qual eu descendi também pintavam o corpo. Né? Então é isso. Do, à medida que tu tenta rebaixar o outro, qual é a história do outro? O que é que o outro viveu? Ah, porque ele é branco, porque ele é loiro, de olho azul, então ele foi beneficiado. Cara, quer dizer então que na favela e no presídio não tem loiro de olho azul, Hum, né? Não. E quer dizer que não tem nenhum médico, nenhum juiz, nenhum milionário negro no mundo. Não, é isso. Todos têm a mesma capacidade. Todos têm o Tico, eu sempre brinco, né? Que, cara, o Tico e o Teco todo mundo tem. A questão é, se tu bota o Tico e o Teco para trabalhar e tu pensa, e tu quer crescer, e tu quer evoluir, tu quer se desenvolver,
Ou se tu vai ficar ali com o tico-teco querendo brigar com o tico-teco do outro, para ver quem se afunda primeiro, para ver qual é a vítima maior, qual é o que está mais abaixo, mais afundado na merda. Porque eu ia falar por abaixo do cu do cachorro, mas daí vamos evitar, né, falar palavrão aqui. Depois coloca a buzininha. Então, porque e olha que quando você tem a coragem de olhar para a sua dor, olhar para a sua questão e você começar a acender um novo nível de consciência, será que você não consegue ajudar aqueles outros que estão ali no seu entorno e também desejam isso, e você ser uma luz no caminho desses outros de, galera, olha, eu fiz isso e para mim isso deu certo. Pô, tem que fazer também? Não. Você não tem que nada. Se você sentir, você entender que para você pode ser algo também valioso, experimenta e vê o que acontece. Sem ficar endeusando ninguém, sem ficar, né, com gurus e não sei o quê. Simplesmente faça o seu movimento e veja o que vai trazer de positivo para você. Robson, tu trouxe um outro ponto que, já que eu sou o especialista em BBB do grupo, né, vamos trazer mais uma linha. Nesse mesmo BBB, tem a criatura que é de uma família com mais condição e que a própria criatura disse lá que nunca lavou um prato, nunca fez comida, nunca lavou uma roupa. E aí esta criatura, ela depois, ela já participou do BBB, saiu do BBB e depois que ela saiu do BBB, ela assumiu um papel de defensora das minorias. E aí é exatamente isso, do a criatura que nunca lavou um prato, que nunca lavou uma roupa, que nunca fez comida, que nunca passou pano no banheiro, tá lá do lado da criatura que tá criticando o cara que faz isso. Pergunta pra ela qual é a etnia das pessoas que limpam a casa dela, que limpa a calcinha dela, que lava o prato sujo dela, que limpa a boca dela. Porque alguém faz. E quem está sustentando, como se diz, né? O famoso, talvez, não sei se é, mas que se diz muito os comunistas de iPhone. Porque assim, alguém está sustentando todo esse luxo. E quem é? Né? Porque a pessoa parece que ela não nasceu trabalhando. Então, assim, se ela nunca fez, sempre teve alguém fazendo por ela. E de onde que vem isso? Então, assim, não tem nada de errado da pessoa ter nascido numa família com condição boa. Mas o que que ela está trazendo de positivo ficando no outro extremo? Ou o que que ela está reivindicando dentro da família dela? Ela está trazendo à tona da história familiar do sistema dela que ela está querendo ir lá no outro extremo. Quem que ela está espiando? Com quem que ela está identificada, será? Então é esse que é o ponto. Então por quê? Se a pessoa nasceu com condição, com conforto, não sei o quê, maravilhoso que todo mundo tenha cada vez mais condição e conforto de aproveitar tudo que existe nesse mundo de melhor, de bom. Então, e por que que ela escolhe por si querer fazer este movimento? Fazer um pouco diferente, mas será que é fazer um pouco diferente no sentido positivo? Que quando a gente, até para explicar um pouco, quando a gente fala de fazer um pouco diferente, é você pegar a vida que você recebeu dos seus pais, de todos aqueles que vieram antes, e fazer algo de bom com ela. Algo de bom é multiplicar, crescer, se desenvolver. É nesse sentido. Agora, se você pega e começa a fazer um movimento de regressão, será que você realmente está fazendo algo de bom? Ou será que não está tendo uma distorção? Que, de Esse, novo, não tem certo ou errado. Se a pessoa é feliz em fazer isso, maravilhoso. Vai lá, segue a vida e vai lá, vai lá acampar também lá no meio do mato, ou seja lá o que for o movimento que você esteja a favor.
da minoria, ao invés de fazer algo de interessante e trazer consciência para essa minoria, para que ela deixe de ser minoria, como a gente falou um pouco antes, se você tá lá no. Se, se jogou no balde de caranguejo, tá igual aos outros, vão puxando um pouco para baixo. É o caranguejo que pulou por último e tá segurando todo mundo embaixo. E vocês são uma classe desfavorecida, né? Na medida que alguém que teve condição entra na postura de querer ajudar os menos favorecidos, colocando eles como menos favorecidos, não olhando para o valor de cada um e puxando para cima, na medida que vai lá, desce junto e diz: Ah, é isso aí, ó. Vocês sim, vocês têm problema, vocês têm que ficar todo mundo aqui embaixo, vamos reivindicar. À medida que a pessoa sai lá de cima, você coloca lá embaixo, é exatamente isso, cara. Quem aí foi excluído? Quem aí foi roubado? Quem aí foi. Porque alguém nesse sistema aí foi abusado, foi roubado, foi excluído, Extorquido, né? Extorquido. excluído, alguma coisa assim. Ou essa família precisou pisar em cima de muita gente para subir. Aí vem o filho, que a gente sempre diz, vem aquele filho querendo justamente se igualar a todos aqueles outros. Então, qual mensagem que está se trazendo? Que nada é aleatório, nada é. Não. Ou 90 a 95% do que ocorre está no seu inconsciente. O consciente é 5%, está só na fase da. Está lá na repetição. parte do princípio que também tem uma outra possibilidade. Eu sou tão inútil, que para ser útil, eu preciso me juntar a alguma coisa. E eu não Sentir o sei o quê. pertencimento, né? Se sentir E aí, pertencente a algo, né? quando eu falo inútil, não é que a pessoa não presta, não é isso. A pessoa se sente inútil. Por algum motivo. Igual, eu tenho muito, eu não preciso fazer nada. Então, qual é a minha utilidade nesse mundo? Não sei, eu sou uma inútil. As pessoas só falam de riqueza, só falam disso, eu me sinto inútil. Ah, mas aquele grupo ali eu me identifico, aquela galera ali, ó, aquela galera da vibe, tá todo mundo ali, vítima, tal, posso juntar ali, quem sabe aquela galera curte. Falo uma, duas palavras, a galera bateu o palmo, é aqui mesmo que eu fico. Só que assim, como o Roger falou, cara, você tem recurso? Tem. Maravilha. Você teve uma boa educação, seu pai te deu uma boa vida, ótimo, que legal. Mas você não está satisfeito com o que acontece no mundo? Ao invés de você, como o Roger trouxe também, olhar para o outro e humilhar o outro, dizendo que realmente, amigão, você é minoria, você é inferior, então eu vou me unir a você. Não, vem cá, você não é inferior, você não é minoria, você é cidadão, você tem capacidade, eu vou te ajudar a achar a tua capacidade. Eu vou falar uma coisa, eu vivi como eu tenho um tio deficiente e eu cresci com ele porque nós temos comunidades próximas. Eu nunca vi ele se vitimizar. Eu convivi com ele por muito tempo. Nós frequentávamos ambientes onde tinham muitos. Eu nunca vi nenhum se vitimizar. Você já viu algum deficiente chegar e falar que o mundo é injusto porque ele é deficiente? Falo deficiente, mas especial, enfim. Vocês entendem como vocês quiserem. Eu falo porque eu tenho eu tive essa conexão enfim, porque tem uma deficiência, falta algo. Então, assim, você já viu? Não. Por quê? Porque ele olha no outro e fala, cara, o que falta em mim e você tem, eu consigo fazer melhor que você. E eles se superam. Olha nas Paralimpíadas. Você já viu algum deles se vitimizar? Não. O Brasil tem os maiores recordistas de Paralimpíadas do mundo. Alguém se vitimizou? Não. E aí você acha que por causa da tua pele, por causa de onde você nasceu, você é menos que o outro? Não, não é menos. A vida te colocou nesse lugar,
porque por algum motivo você tinha que estar sendo bom ou ruim. Mas, como todos trouxemos aqui, cada um tem a sua responsabilidade. Se tá ruim para você aí, se para você não é bom, busque mudar. Ah, mas não é fácil. Para quem é fácil? Para ninguém é fácil. Quantas pessoas saíram de seus países e vieram para o Brasil buscar qualidade de vida e foram escravizados? Italianos, alemães, japoneses, que foram escravizados também. Não só os negros, não só os negros, os japoneses, os alemães, os italianos foram escravizados nos campos nas plantações, usurpados, roubados por muito tempo. Então, assim, não é só uma classe, é um povo. Todos aqui são mixigenados. Na história de todos aqui, todos têm um negro na família, todos têm um parentesco. A humanidade nasceu da África. Então, você achar que você é inferior por causa disso, ou você colocar o outro superior a você por causa disso, é mais sobre você do que sobre o outro. Olhe para dentro, seja esperto. E não deixa ninguém falar para você que você é minoria. Não deixa ninguém falar para você que você é inferior por causa disso. Você não é minoria, você é um cidadão como qualquer um. O sangue vermelho, o osso branco que tem dentro de você, tem em mim, tem nele, como o Roger trouxe. Oportunidade e a falta dela é igual para todo mundo. Poucos têm grandes oportunidades. A maior parte tem pouca oportunidade, mas a oportunidade se cria. Então, assim, larga do vitimismo, tira o pé do vitimismo, olhe para a realidade e veja que todo mundo é igual, todo mundo sofre igual, todo mundo sangra igual, ninguém é melhor que ninguém. E tu trouxe esse ponto, Anderson, eu lembrei de algo que eu conversei com um paciente essa semana, que tem muita gente que aqui no Brasil se acha, talvez não seja se acha a palavra certa, mas que evita alguns empregos. Nós aí faz o quê? Ah, vou morar na Austrália. Não, aqui no Brasil é aquela coisa. Aqui no Brasil, não, eu não vou trabalhar de faxineira. Eu não vou lavar prato. Eu não vou ser garçom. E aí a criatura vai para Itália ser garçom. A criatura vai para a Austrália lavar prato. A criatura vai para os Estados Unidos ser gari. Ah, mas espera aí. Por que que lá pode e aqui não pode? Por que que lá é bonito e aqui, ah, aqui não? Aqui o que que a família vai pensar de mim aqui? O que que a... Porque uma coisa é dizer que eu estou morando nos Estados Unidos e estou trabalhando lá. Até porque não precisa dizer o que está fazendo lá. Só que, cara, e qual é o problema de fazer isso aqui? Vai cair o braço aqui? Vai. O quê? O vizinho vai virar a cara para ti? O parente vai o quê? O parente vai julgar mesmo, porque os parentes estão aí para julgar, né? Aquela coisa, o primo vai dizer, ah, quem é meu primo burro, que não foi para frente na vida. Só que, cara, é aquela coisa, o primo vai chamar o cara de burro, tanto aqui ou tanto nos Estados Unidos, né? As pessoas próximas, né, vão julgar mais do que as pessoas que não conhecem tanto. Até porque é aquilo que acho que a gente já trouxe aqui. Sim, a gente trouxe aqui no episódio, então é Natal, né? Que é aquela coisa. O, quando alguém que é quando alguém da família, alguém do sistema começa a se destacar, ou para cima ou para baixo, o resto da família vai dizer, não, peraí, que não é assim. Na nossa família não é assim, né? Então é exatamente isso. Dentro da família, dentro das
amizades próximas, ter esse julgamento, mas de forma geral, a gente acaba caindo no que a gente trouxe até agora. São alguns grupos que se consideram inferiores a. E claro que tem os imbecil, da mesma forma, né? Tem os imbecil que se acham superior. E que é exatamente o que o Anderson trouxe. Cara, teu sangue não é azul, tu não a rota purpurina, né? Então, assim, tu não tem nada de especial em relação ao outro. Então, da mesma forma que tu não pode rebaixar o outro, né? Também tu não precisa se sentir inferiorizado em relação ao outro. O Sim. que a gente está trazendo aqui, e que a gente falou lá no começo, e a gente explorando dessa questão. E quanto que pelo fato de você, que ali a gente viu uma, um movimento inverso, né? Era o negro falando para o branco. E aí é tudo bem? Ó, Então assim, por isso que faz pensar, né, induz-se a pensar de que até que ponto isso não é um movimento, né, uma manobra para fazer com que gere também essa polarização. A direita e esquerda já está bem polarizado, isso aqui é só a gente manter lá, né, colocando mais carvão, porque o fogo já está bombando. Agora vamos polarizar as cores também, né, as dividir raças, para né, ó, conquistar. cores de pele ou raças, né, enfim. Que é mais uma divisão. Então, em vez das pessoas se unirem e saberem que com o outro você consegue mais, com o outro você vai mais longe, com o outro você evolui, com o outro você se desenvolve, as pessoas estão indo ao contrário. Elas estão querendo cada vez mais dividir, cada um cada vez mais isolado dentro do seu mundo digital, e, e é isso. E o pertencimento, as pessoas aí ficam cada vez mais buscando o seu pertencimento em alguma coisa. E por ser, por assim dizer, mais fácil, vai buscar este pertencimento na dor. Do outro. E com isso, fica-se ad eterno neste movimento. E também, seguindo essa linha do Big Brother, tiveram vários outros episódios, né, de que teve essa questão do o, o fulano pode fazer, o outro não, né? O cara que morou na favela pode gritar e berrar. A loirinha que foi criada no condomínio não pode gritar porque senão ela é surtada, né? A moça essa que defende as minorias pode enlouquecer, pode gritar, pode espernear. O cara ou a outra mulher que não defende a minoria, não, esse não pode. A gente, e aí a gente cai nisso, se fosse o contrário, se fosse a loirinha do apartamento falando palavrão e gritando, por que que o cara que nasceu na favela pode e por que que a loira do apartamento não? Por que que o negro pode sentar e ver o branco limpar o banheiro e julgar
E se fosse o contrário? Por que dois pesos e duas medidas? Bom, só a gente olhar para a narrativa. Vamos lá. Quando a gente fala de meio de comunicação, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o meio de comunicação, ele leva o público para onde ele quer que o público vá. Não só o meio de comunicação, qualquer poder, meio de comunicação, governos, enfim. Então, assim, vamos lá. Preconceito é preconceito. Não muda por causa da cor. Pode ser branco com negro, negro com japonês, japonês com árabe, não importa. Preconceito é preconceito, racismo é racismo, não importa a cor. A regra é essa. A lei não vê cor, a lei vê lei. Então, racismo é racismo. Racismo não vai mudar do negro, não vai mudar porque é do negro para o branco que não é racismo. Ponto. Só que assim, qual é a narrativa que eu quero que o povo veja? Qual é a narrativa que eu quero que eles acreditem? O que que me interessa nisso? Então, por isso que eu falo, quando o povo começa a brigar entre si por causa de narrativas, o povo deixa de olhar para uma questão, o próprio povo. Eu começo a dar força para aqueles que não precisam de força. Porque assim, vou ser bem sincero, a televisão não está nem aí para o que aconteceu. Para ela só foi mais um pico de audiência, para ela foi mais informação, foi mais dinheiro. Ela não está nem aí se o negro está assim ficando mal com aquilo, se o branquinho ficou triste, não interessa. Para ela é mais dinheiro. E qual é o interesse dela em cima disso? O que que ela quer com isso? Então, assim, você se pautar em cima de uma narrativa e abraçar ela acreditando que é uma pura verdade, desculpa, mas você é um idiota. E se doeu, é para você, não é sobre você. Mas você é um idiota. Agora, quando você olha para isso e se questiona, cara, isso aí é verdade? Então, falando é verdade, peraí, vamos para a realidade. Pô, acho que não. Óbvio que não. A realidade é bem diferente. E outra, moramos num país miscigenado. Todo mundo aqui é cidadão, como eu já disse, todo mundo é cidadão. Se eu cresço, você cresce, o outro cresce, todo mundo cresce. Agora, se eu fico me abraçando, não importa se é direita, se é esquerda, se é cima, se é baixo, não interessa. Se você ficar abraçando narrativas e tratando isso como verdade, o povo tende só a perder. Só a perder. Ficamos à mercê daqueles que ganham com as narrativas. E mais uma vez eu deixo aqui. Se você abraça a narrativa e trata isso como verdade, deixa esse presente para você. Você é um idiota. Isto posto, Roger Valduga. Durmo com isso. Um por todos, todos por nenhum rei, porque aqui nós não defendemos bandeiras, nós não defendemos rei, nós não defendemos rainha, nós não defendemos nem o bobo da corte, nem o plebeu, nós não defendemos nem o cara que conta as moedas. Defendemos sim nossos princípios, nossos valores, nossa árvore genealógica que tem de tudo. Tem branco, tem preto, tem índio, tem alemão, tem italiano, tem polaco. E é com a força de todos esses que a gente diz, cara, tu não precisa se rebaixar. Tu não precisa se igualar por baixo. Tu pode crescer junto com todo mundo. Tu pode puxar o amiguinho para cima e tu pode estender a mão para alguém te puxar para cima. E como o Anderson trouxe aqui na maior parte do episódio, se tu te nivela por baixo, cara, tu é um idiota. Até a próxima. Passar bem.